Bom dia, Igreja da Esperança. Muito bom dia. Que celebração, né? Que momento glorioso nós estamos vivendo em família, em comunidade, mesmo que seja cada um na sua casa, né? Acredito que todos nós temos experiências engraçadas, algumas experiências estranhas, né? De uma convivência contínua dentro das nossas casas, né? Mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu gostaria muito que você lesse comigo nesse momento. Nós vamos ler agora em João capítulo 20, verso 10, que diz assim: E voltaram os discípulos outra vez para casa. E aqui eu gostaria que você se atentasse por um momento. Eu vou dissecar aqui um pouco a respeito do contexto, do que estava acontecendo ali. E confesso que hoje talvez vai ser um pouco mais diferente do que eu estou habituado também, né? Deixa eu dar um panorama para você entender. Jesus havia sido morto e ele foi crucificado, e após ele ter sido tirado morto, já morto da cruz, ele foi colocado dentro de um sepulcro, correto? Então Maria Madalena e algumas outras mulheres, elas preparam alguns aromas, elas preparam bálsamo para cuidar do corpo de Jesus. Então elas vão até o local do sepulcro, vão até o local onde Jesus deveria ter deixado o corpo dele. Então quando elas chegam lá, elas se deparam com a seguinte situação: a pedra havia sido removida, o túmulo, né, o sepulcro havia sido violado. Então ela chega e se depara com o seguinte: o corpo de Jesus não estava mais lá dentro. Então ela retorna atônita até os discípulos e compartilha. Aquelas mulheres então começam a compartilhar com aqueles homens o que havia acontecido, que 2 anjos inclusive apareceram naquele momento e começaram a contar o que havia acontecido. Começaram a dizer que Jesus havia ressuscitado. Então elas contam aos apóstolos o que elas viram e o que elas ouviram, e eles então não entendem, e eles se tornam incrédulos com aquilo que está sendo dito. Então, no meio daqueles apóstolos, 2 deles resolvem conferir com os próprios olhos o que aquelas mulheres estavam dizendo com as suas palavras. Eles então vão, Pedro e João saem disparada rumo ao sepulcro, rumo a tentar ver se era verdade o que estava sendo dito. Então, chegando lá, Pedro não apenas olha para aquele local, ele não apenas olha o que tinha acontecido, mas ele começa a observar os detalhes. Ele começa a observar o que realmente havia acontecido naquele local. Ele começa a ver que, foi realmente, a pedra foi removida, mas eu estou vendo lençóis, mas tem algo a mais. E ele começa então a vasculhar o sepulcro, e ele encontra lençóis, ele encontra o lenço que estava sobre a face de Jesus, e ele então percebe o seguinte: ele se alegra, ele percebe que realmente o rei havia ressuscitado. Ele então chama João, João ao entrar no sepulcro, vê aquela cena, ele sai, acredito eu, no que eu posso imaginar, que ele sai até um pouco frustrado, porque realmente, ou Jesus ressuscitou, ou alguém levou o seu corpo, porque o corpo não estava ali. Então Pedro chama João começa a observar aqueles detalhes. Então João também começa a acreditar naquilo. E aí a gente chega no versículo que nós lemos: e então os discípulos voltaram para casa. Eles voltaram para casa. Acredito eu que aqueles homens saíram incrédulos, tentando descobrir se aquilo era verdade. Seria verdade realmente que Jesus ressuscitou? Seria realmente verdade que ele havia morrido, que a pedra do sepulcro havia sido violada? Eles precisavam conferir, e ao conferir eles se deparam com a situação: era verdade. Então eles voltam para casa, e eu posso até imaginar o coração daqueles homens acreditando no seguinte: eu não sei se é verdade. Eles vão, descobrem que é verdade, e eles voltam maravilhados com o que eles viram. Eles voltam para casa, agora penso eu, que talvez acreditando no seguinte: se Jesus ressuscitou,
E agora, ele deixou algum plano? Será que nós temos alguma coisa para fazer? Será que quando nós voltarmos para casa onde estamos indo, Jesus vai ter deixado alguma orientação? Tem algum livro de regras, algum livro de caminhos que nós temos que seguir? Eles simplesmente voltam para casa. Naquele mesmo dia, nós temos um outro cenário. Um cenário relatado lá em Lucas 24. Nós temos o seguinte: 2 outros discípulos, que após tudo isso ter acontecido, após aquelas mulheres terem ido àquela casa, compartilhado o que viram, após Pedro e João terem saído da casa e irem conferir se era verdade, os discípulos voltam e outros 2 discípulos saem daquela casa também. Ok? Fica comigo. Eles saem daquela casa e ao sair da casa, eles começam a ir por um caminho para se deslocar até uma aldeia chamada Emaús. Então eles estão no caminho e a Bíblia relata, Lucas 24, convida você a ler esse capítulo e entender esse contexto. Eles estão andando pelo caminho e então eles estão tristes, porque eles ouviram tudo aquilo daquelas mulheres, eles ouviram a confirmação dos outros discípulos, mas eles ainda não tinham visto Cristo realmente. Até aquele momento, tudo que foi dito não passou de palavras. Um disse que viu, outras disseram que também viram, mas eles ainda estavam entristecidos por aquilo. E eles estão a caminho, acredito eu, que olhando até para baixo, sabe? Quando a gente está triste, a gente fica até um pouco mais, mais para baixo. Eu imagino aqueles homens caminhando nesse sentimento de tristeza. E o que é lindo, cara, eu fiquei uns 4 dias travado nesse panorama. E é lindo de se imaginar aqueles homens andando e de repente Jesus aparece a eles. Só que o que eu acho mais belo nisso tudo é que eles não reconheceram que era Jesus. Ué, por que você acha bonito, Mateus? Eu não entendi. É bonito porque eles não reconhecem Jesus. E ali eles têm mais uma oportunidade de estar com Ele. Então Jesus pergunta: o que é que está acontecendo, gente? Vocês estão assim por quê? Com essa tristeza? Com essa cara de parece que chuparam limão? O que está acontecendo? Então eles até perguntam de uma forma meio cômica: você estava andando por onde, cara, que você não percebeu? Você não está ouvindo falar das notícias que circulam no jornal de hoje? Morreu o Nazareno, morreu, olha o que ele relata: morreu o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, quem haveria de retornar. E ali eles começam a se expor para aquele homem que era Jesus. Eles começam a abrir os seus corações, a abrir a tristeza que havia dentro deles. E Jesus então começa a conversar com eles. E o que é mais bonito ainda é que Jesus começa a instruir eles sobre o porquê tinha que ter acontecido aquilo. Jesus conta por que aquele homem, que eles não tinham reconhecido que era Jesus, por que aquele homem, que o Nazareno precisava ter morrido e por que ele também precisava ressuscitar. Então a Bíblia vai relatar, se você continuar lendo esses versículos, que Jesus começa a contar a história desde Moisés até aquele dia, desde os profetas que profetizaram acerca do Nazareno até aquele instante. Jesus os instruiu mais uma vez. Eles contam o relato também das mulheres. Eles contam, umas mulheres disseram ter visto viram o túmulo violado, disseram ter visto anjos falando para elas que Jesus havia ressuscitado, e eles declaram que eles não aceitaram. Eles estavam incrédulos ainda com aquilo, porque diziam que elas tiveram uma visão. Eles ainda não tinham acreditado que Jesus realmente ressuscitou. E agora eles estão caminhando, eles chegam até o seu local de destino. Eles chegam até aquela casa. Então, quando eles chegam no seu local, eles convidam aquele homem que era Jesus
a ficar com eles na mesma casa, né? Acredito eu que como uma forma de hospedar uma companhia de viagem. Então, ele convida aquele homem, eles chegam e então chegou a hora de se assentarem à mesa. E ao se assentarem à mesa, naquele momento, Jesus então, aquele homem que eles não haviam reconhecido, pega um alimento e Jesus abençoa aquele alimento e Jesus reparte o pão. Cara, é lindo. Leia depois com calma Lucas 24, que você vai achar isso fenomenal. Jesus então reparte o pão e no mesmo instante em que ele reparte esse pão, no mesmo instante, viaja comigo, mano, no mesmo instante que ele rasga o pão, os olhos daqueles homens se abrem e eles reconhecem que era Jesus. E o que é mais maneiro ainda é que num estalar de dedos Jesus some na frente deles. Naquela hora foi no partir do pão que eles reconheceram o Mestre. Foi quando estavam assentados à mesa, quando eles estavam desfrutando da companhia íntima um com o outro, foi que Jesus se revelou. E sabe o que eu aprendo? É que a comunhão sincera, a comunhão verdadeira, ela revela quem Jesus é de verdade. Ela revela quem Ele é para nós. Eu imagino a cara daqueles homens sentados, vamos comer, isso aqui você pode, faça as honras. Então Jesus parte, some e eles ficam, era o Mestre, era Ele está vivo, aleluia. Eles reconheceram o Mestre. E sabe por que essa cena para mim é linda? Porque é uma cena de intimidade. Imagina hoje você dividindo uma refeição, um almoço de domingo com alguém tão especial para você. Intimidade. Logo após essa cena acontece algo. Eles se levantam, talvez com a mente atordoada pelo que tinha acontecido, e eles então voltam para Jerusalém. Eles tinham acabado de chegar. Eu acredito que nem tinham comido, porque quando eles iam comer aconteceu tudo isso. Então eles chegam, acontece aquilo, e no mesmo instante eles voltam para Jerusalém. E eles voltam para a mesma casa onde os outros discípulos estavam reunidos. E aí talvez você entenda porque nós lemos João 20:10. E os discípulos voltaram para casa. Te dei um baita panorama aqui do que nós vamos conversar. Chegou esse momento, 2 cenários diferentes, 2 cenários paralelos, até culminar na próxima parte, que é o que nós vamos ler. João 20:19, vai aparecer aí na sua tela, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E esse versículo foi a razão de eu ficar 4 dias olhando para essa passagem e falando, tem algo incrível aqui. Tem algo incrível aqui. Será que ninguém nunca viu o que realmente aconteceu aqui? Será que não é possível? Isso é incrível. E aqui eu consigo extrair 3 pontos chaves do que aconteceu nesse versículo. Esse mesmo versículo 19 do capítulo 20 de João, eu consigo entender sobre o medo, sobre a pessoa e sobre a oferta. Guarda isso no seu coração. O medo, a pessoa e a oferta. 3 coisas, 3 situações no mesmo versículo. O medo. Como eu falei, eu fiquei dias travado nesse versículo e a minha mente ficou travada no seguinte: a casa. Se você for ler esses contextos de Lucas 24, de João 20, você vai enxergar que diversas vezes está sendo replicada a palavra na casa. Eles estavam na casa, e saíram da casa, voltaram para casa. E eu fiquei com a mente presa nisso. Eu confesso que eu até procurei uma pessoa para conversar. Eu falei, cara, não é possível. E ele me disse assim, enxerga por um outro ângulo. Aí eu falei, amém. Fechei a Bíblia. Falei, não é possível, Jesus. Não é possível. Qual é esse outro ângulo? E aí eu comecei a entender sobre o medo. Os discípulos estavam reunidos na casa. Todos aqueles homens passaram 3 anos caminhando com Jesus.
Todos aqueles homens passaram 3 anos ouvindo as instruções do mestre por ele mesmo. Eles passaram 3 anos vendo os milagres que Jesus efetuava. Ele passou 3 anos vendo as viagens que Jesus fazia de cidade em cidade. Aqueles mesmos homens que participaram ativamente do ministério de Jesus estavam nesse momento dentro de uma sala, trancados, com medo. Acredito eu que o ato mais corajoso daqueles homens foi o de se levantar e fechar aquela porta. O medo, ele tem essa particularidade. Ele nos aprisiona dentro de uma pequena sala e nos faz acreditar que tem um monstro lá fora, tão grande, com tamanho suficiente para tornar a gente seres tão insignificantes que não se representam nada na vida. O medo, ele é capaz de paralisar qualquer indivíduo. E aqueles discípulos, homens como nós, sentiram medo. E um medo suficiente para se trancarem em alguma sala jogada de algum lugar em Jerusalém. O medo, o primeiro ponto-chave desse versículo. Segundo ponto que eu enxergo nesse versículo é sobre a pessoa. Não estou falando de qualquer pessoa. Imagina a cena comigo. Imagina que isso aqui seja aquela sala, e nessa mesma sala está cheia de pessoas, os discípulos estão lá, uns sentados, ou eu imagino um andando de um lado para o outro, atônito, um coçando a cabeça, outro roendo as unhas, porque eles haviam acabado de receber diversos relatos, que pessoas viram o que aconteceram, de pessoas que ouviram anjos falando que Jesus ressuscitou, e nenhum deles sabe o que fazer. Eu acredito que eles estavam resmungando dentro de si: não adianta, não tem mais jeito, Ele não nos deixou nada, não tem o que fazer, estamos sozinhos. Eu imagino que no instante que eles estão falando isso, ouve-se um ruído, ouve-se um barulho. Jesus entrou. No meio daquele ambiente caótico, no meio daquela ansiedade a mil, no meio daqueles homens amedrontados, Jesus entrou na casa. Aleluia. E aqui eu já pulo de imediato para o terceiro ponto, a oferta. Ali existia medo, mas ali também existia uma pessoa, e não foi uma pessoa qualquer, foi uma pessoa que trouxe uma oferta. Naquele instante em que ele ouve um barulho, vê que Jesus entrou, Jesus então profere: paz seja convosco. Eu imagino naquele instante, eu creio aqui na minha cabeça, meio doido, que aqueles homens se levantam. Eu imagino que alguns que estão andando de um lado para o outro, eles olham, eu imagino queixos caídos, olhos arregalados. Pessoas que estavam com medo agora estão mais assustadas. Eu também imagino uma outra cena. Um homem olha para uma porta, ela está trancada. Aquela porta estava trancada. Sabe o que eu entendo? O sepulcro, a pedra do sepulcro não foi suficiente para mantê-lo dentro. A porta daquela casa também não foi suficiente para mantê-lo fora. Aleluia! Nada pode impedir, porque ele pode parecer que está demorando, ele pode parecer que esqueceu, ele pode parecer que nos abandonou, mas ele sempre vem. Aleluia! Ele sempre vem, e não seria diferente com aqueles homens que passaram tempo com Jesus. Ele entrou, é lindo. Eles estavam reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus. Uma vírgula separa isso. Jesus entrou. É incrível. As portas trancadas. Sepulcro não deteu Jesus. Portas fechadas não deteram Jesus. E simplesmente, Mateus, então qual é a oferta que Jesus apresenta àqueles homens? Paz seja convosco. E aqui com Jesus eu aprendo que com Ele existe uma paz em meio ao caos. É uma paz genuína. Por quê?
Ele viu a situação que aqueles homens estavam, ele sentiu o ambiente daquele lugar, não estava normal, não estava suficiente. Ele então profere: paz seja com vocês. Nessa manhã, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, tá difícil, não tá? A situação parece que tá cada dia mais se apertando, não é verdade? Mas ei, Jesus nessa manhã está proferindo sobre nós: paz seja convosco. Aleluia! Ele continua conosco. Lembre-se, no meio do caos, Ele sempre aparece para nos socorrer. O que é lindo, o que é lindo é que o traído, ele procura os traidores, aqueles que o abandonaram. Ele entra naquela casa e Jesus não chega dizendo: onde vocês estavam? Ah, eu sabia que vocês estariam aqui. Ou eu sabia que vocês ficariam aqui, seus bandos de fracassados. Não, Jesus não profere isso. Jesus simplesmente fala: paz seja com vocês. Ei, o que eles não tinham, Jesus estava oferecendo. Justamente o que eles não tinham era o que Jesus oferecia para eles. Paz, paz, era tudo que eles precisavam naquele momento. No momento cheio de fake news, talvez, no momento onde tão incerto, ninguém sabia o que era verdade, Jesus chega e Ele prova que Ele veio levar paz. Aleluia. Aí talvez você pergunte assim: Mateus, tá, mas o que será que destrancou as portas dos corações dele, que os fizeram se render e continuar, perder aquele medo? Eu creio no seguinte: aqueles homens viram Jesus, eles encontraram Cristo, ou então Cristo os encontrou, e naquele mesmo instante, os seus pecados colidiram com o Salvador. Aleluia! Os seus pecados se chocam com o Salvador. O Salvador, aquele homem, se ele não voltasse, ele não passava de um mero profeta, falso profeta. Mas era preciso que Jesus ressuscitasse. Ele ressuscita, aparece aqueles homens. Então o Salvador venceu. Aleluia! Ele venceu. A mesma pessoa que poderia mandá-los para o inferno foi a pessoa que voltou lá para trazer paz, para levar calma. Aleluia! Não é de se estranhar que lá em Lucas 24, versículo 53, vai dizer que eles constantemente estavam no templo louvando e adorando ao Senhor. Constantemente. Jesus nos mostra o seguinte: não tem cenário complicado demais que Ele não possa intervir. Não tem situação difícil, não existe cenário turbulento, não existe ambiente carregado demais que Jesus não consiga transformar. Não existe medo tão grande que Jesus não possa expulsar. Não existe caos suficiente que Jesus não possa arrumar. Ah, Jesus. Olha um outro exemplo. Às vezes a gente sente um certo medo quando Jesus chega, né? Imagina a cena daqueles homens. Pensa comigo, vem cá. Ó, vocês estão lá, a gente está lá de boa, né? Na nossa casa, e com um certo medo, né? Cara, vou contextualizar. A gente está com uma certa insegurança, porque o auxílio ainda está em análise. E a gente fica: meu Deus, o que será da minha vida? E tá todo mundo atordoado, ninguém sabe o que fazer. E num estalar de dedos, pum, Jesus aparece ali naquela sala. Cá entre nós, você não ia sentir um medo? Como é que Jesus aparece do nada assim? Mano, nós ficaríamos assustados. Os discípulos também, lá em Mateus 14, verso 25 ao 27, vai relatar o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E pior ainda, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe o que eu aprendo? Não é que a gente tenha medo de Jesus, a gente sente medo da forma como Ele chega.
Porque a situação começa a apertar, ela já não está favorável, as coisas, o cenário já não está tão positivo, e de repente parece que dá uma leve piorada. As coisas parecem que do nada vão para um nível mais hard e ficam mais difíceis. E a gente começa a pensar, caramba, só piora a situação. Peraí, Jesus, qual foi? Dá um jeito. E de repente, ele chega. E quando ele chega, a sua infinita sabedoria, ela é capaz de nos resgatar de quaisquer situações, nos tirar de lá e ainda nos ensinar uma lição. No meio do caos, no meio das situações complicadas, no meio das adversidades, justamente quando nós acreditamos que não tem mais jeito, que não tem como piorar, não tem como melhorar, ele aparece. Ei, não importa a forma que ele vem, o importante é que ele sempre vem. Ele sempre vem, não importa o cenário, não importa a forma, ele sempre vem. Aleluia! Acredito eu que até diante do cenário que nós vivemos hoje em dia, seja até mais propício para o nosso inimigo começar a criar mais coisas nas mentes, sabe? Criar mais pensamentos de que realmente estamos sozinhos. Eu acredito que deve ter pessoas nessa situação toda que devem estar pensando assim, caramba, se está o mundo todo passando por isso, Jesus deve estar tendo muito trabalho, então ele não vai se preocupar comigo, né? Sendo que isso são mentiras que o inimigo lança nas nossas mentes. Jesus está cuidando de cada um de nós, Jesus está cuidando de você, e nessa manhã acalma o seu coração, porque Ele está na casa, Ele chegou na casa, e quando Ele vem, tudo muda. Quando Ele chega, as coisas são diferentes. Quando Ele chega, o mal tem que correr. Quando Ele chega, o medo tem que ir embora. Quando Ele chega, todo o peso no ambiente tem que mudar, tem que sair, porque Ele está na casa. Aleluia. Ele está na casa. Eu quero convidar aqui já o Ministério de Louvor, pode vir. Eu gostaria que nesse momento, você que me ouve, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse agora sobre a primeira vez que você viu Jesus. Feche os seus olhos de verdade. Desliga um pouquinho o celular aí. Faz esse exercício, feche seus olhos. E começa a trazer à sua mente agora a primeira vez que você viu Jesus. A primeira vez que você se encontrou. Lembra, pensa aí comigo, no seu primeiro encontro com Jesus Cristo. Se envolva nesse momento agora, traga isso à sua mente. Você consegue lembrar do alívio que você sentia na sua alma quando Ele te encontrou? Respira fundo aí e tenta lembrar disso agora. Você consegue se lembrar? Paulo, ele vai escrever a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 8, o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o Evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo. A situação não está favorável, né? Lembre-se de Jesus Cristo. De olhos fechados, lembre-se de Jesus Cristo. Quando os tempos ficarem difíceis, lembre-se de Jesus Cristo. Quando as pessoas não te ouvirem mais, lembre-se de Jesus Cristo. Quando as lágrimas chegarem ao rosto, lembre-se de Jesus Cristo. Quando o desapontamento dormir junto contigo, lembre-se de Jesus Cristo. Quando o medo montar uma tenda, uma barraca no seu jardim, lembre-se de Jesus Cristo. Quando a morte vier lhe perturbar, quando a ira vier te chamuscar, quando a vergonha for pesada demais, lembre-se de Jesus Cristo. Lembra que Jesus curou os enfermos com aquelas mãos tão quentes, tão calejadas. Lembre-se dos olhos divinos que choraram lágrimas tão humanas. Acima de tudo, lembre-se que Ele também foi descendente de Davi.
E esse descendente de Davi derrotou tão lindamente a morte. Aleluia. Você ainda consegue se lembrar? Você consegue reviver? Você ainda o ama? Será que você ainda o ama de verdade? Porque convenhamos, é fácil demais amar alguém quando as coisas vão bem. E no meio do caos, você ainda o ama. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ei, faz igual a mim, eu estava no início um pouco perturbado, com tanta informação. Desliga um pouquinho, para de ver, começa a buscar mais. Esses dias estávamos batendo um papo com o Team Life, lá no Zoom, e eu confessava algo para eles, que nunca, em tantos anos, eu tinha sentado durante uma semana inteira para ler tão detalhadamente as Escrituras. Não estou falando que eu sou melhor do que alguém, só estou falando que é preciso. Traga à memória o que pode te dar esperança. Traga à sua mente o que pode te dar esperança. A situação é difícil, todos já sabemos. O quadro estão falando que vão piorar, nós já sabemos. Mas ei, traga à memória o que pode te dar esperança. Isaías 43, dos versos 18 ao 20, diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Eu abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, porque eu lhes darei água no meio do deserto. Sim, farei rios em terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Ei, relaxa, Deus tem um rio no meio da terra seca. Relaxa, existe refrigério para a tua vida, existe refrigério para a tua alma. Não tem por que se amedrontar. O cenário é complicado, as palavras são negativas, mas o Senhor vivo está, e Ele abre um caminho no deserto para nós passarmos, para nós nos alimentarmos e sermos cheios da vida que Ele nos dá. Esqueçam tudo isso, esqueçam tudo isso, esqueçam tudo isso. Algo novo, algo novo. Aleluia. Oh, Jesus. Teu Espírito está sobre mim. Não há o que temer. Aleluia. Sim, Deus. Me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Oh, teu Espírito está sobre mim. Receba vida aí na sua casa, receba vida onde você estiver. Não há o que temer. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Para proclamar Sim, Jesus. liberdade aos Oh, cativos. Deus. Adore ao Senhor nesse instante. Feche seus Eu olhos. irei, Feche seus eu olhos. irei, Aleluia. eu irei. Eu irei, eu irei, eu irei. Há obras maiores
recebeu essa palavra, se você quiser, comenta com a gente aqui no ao vivo o que Deus está falando contigo. Comenta a sua decisão, vai ser postado um link. Se você quer tomar uma decisão nessa manhã, preencha aí, fala com a gente, deixa a gente saber, nós queremos orar pela sua vida. Deixa eu orar agora. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque por mais uma vez nós entendemos o quão grandioso o Senhor é. Nós entendemos o quão poderoso o Senhor é, Pai. Deus, nós entendemos que as coisas podem não ser positivas, nós entendemos que o cenário pode não ser um dos melhores, mas nós resolvemos confiar em Ti, Pai. Nós resolvemos confiar em Ti, porque nós sabemos que pode parecer que demora, mas o Senhor sempre vem, o Senhor sempre chega, o Senhor sempre entra na casa, Pai. Ah, Senhor, encontra morada em nós, encontra morada em nós, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que nos assistem agora, por aqueles que estão nos ouvindo. Pai, se tem algum coração perturbado agora, alívio. Se tem alguma alma angustiada, meu Senhor, alívio, alívio, calma, paz, Senhor, serenidade, tranquilidade, Pai. Em nome de Jesus, todos os pensamentos maus que cercam a vida, a mente, o coração dos Teus filhos, agora sejam arrancados, Pai. Sejam agora repletos, cheios de pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos do alto, Pai. Não pensamentos de morte, não pensamento de que as coisas vão piorar, mas pensamento e sensação de descanso em Ti, Pai. Ah, Senhor, agora, Pai, cada alma agora, Senhor, alívio, Pai, alívio. Senhor, traga-nos as nossas mentes, Pai, o entendimento de que o que passou, passou, de que o que vivemos, já vivemos, mas nós sabemos que o Senhor tem algo novo, nós sabemos que o Senhor tem algo a mais para nós, Pai, e nós nos agarramos nisso, Senhor. Nós nos agarramos nessa palavra, nós nos agarramos em Ti, na Tua palavra, na esperança que existe no Teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a Tua morte, a Tua cruz nos trouxe vida, a Tua cruz nos trouxe vida, a Tua morte nos trouxe vida. Aleluia, obrigado, meu Senhor, obrigado, obrigado, Pai, obrigado, porque hoje não precisamos de mais nada, não precisamos de mais ninguém para ocupar o vazio que existe nas nossas almas, porque o Senhor preenche o nosso ser. Obrigado, Senhor. A cada alma agora, Pai, traga a Tua paz, o Teu poder e o Teu alívio. Aleluia.